Oi, boa noite. Eu sou o Daniel e estou aqui para esse nosso segundo passo, essa segunda etapa do nosso percurso, da nossa jornada para os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. Vamos iniciar esse nosso encontro invocando o Deus Trindade que nós cremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, com tua luz, adentre as minhas trevas, incomode-me, deixe-me inquieto, faça-se a luz, acenda a luz em mim, conduza o meu coração em sua direção. Enviai o vosso Santo Espírito e aquecei o meu coração. Toque-me com sua mão, para que eu encontre a alegria em ti. Amém. A proposta dessa nossa etapa é trabalhar a nossa relação com Deus, descobrir a oração e, a partir da oração, nos fortalecer. Para isso, nós trabalharemos 7 pontos. O que é a oração? Como podemos orar, rezar? Se podemos pedir ajuda para rezar? Deus escuta a nossa oração? A relação de Jesus com a oração? Aprender com o exemplo de Maria e orar com a Bíblia. Antes de entrar ao primeiro ponto, tô com a Bíblia aqui. Eu abri um dos livros dos vários que contém a Bíblia, especificamente um chamado Atos dos Apóstolos, que se encontra da metade para o fim da Bíblia. É o relato dos primeiros seguidores de Cristo, logo após a sua ressurreição e volta aos céus. Está em Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, os capítulos são numerados. São os números maiores que a gente vai ver na Bíblia, os capítulos. E versículos de 27 a 28. Os versículos são os números menores que vão servir para identificar certo trecho de um capítulo. Tudo isto para que procurassem a divindade, e mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também do teu povo. A oração é esse caminho que nos leva a encontrar a divindade, nos encontrar com o sagrado, com Deus. É por ela que nós conseguimos nos assemelhar cada vez mais à bondade do Senhor. Iniciando o primeiro ponto, o que é a oração? Bom, estamos em oração quando nosso coração se dirige a Deus, quando nosso interior se volta para Deus. Quando uma pessoa ora ou reza, são palavras com o mesmo significado, ela entra numa relação viva com Deus. Então podemos traduzir oração como uma conversa com Deus.
como um diálogo em que nós falamos e nos silenciamos para escutá-lo. A oração é a porta para a fé. Quem reza deixa de viver de si e para si, e a partir da própria força. Essa pessoa que reza reconhece que existe um Deus com quem pode falar. Quem reza entrega-se cada vez mais a Deus, procurando uma união com aquele que a criou. É um encontro cara a cara, um tete a tete. Por isso é próprio da vida cristã rezar diariamente. Se esforçar para a gente rezar no dia a dia, não precisa ser algo grande, enorme, não é pela quantidade que a gente se mede uma oração. No início é difícil, nós temos muitas dificuldades e pode ser até estranho, mas orar é um dom que se obtém na oração. É uma técnica que a gente vai recebendo, adquirindo a partir de um treinamento, da insistência, de certo modo até mesmo da repetição. Às vezes a gente pode perguntar que sentido tem a oração para uma pessoa. Nós rezamos porque existe dentro de nós um desejo infinito de rezar, porque Deus nos criou para Ele. O nosso coração está inquieto até encontrar o descanso nele. Mas também rezamos, porque temos a necessidade. Madre Teresa de Calcutá, uma freira que deixou tudo para trabalhar com pessoas que sofriam, desamparadas, que não tinham cuidado algum, ela falava: porque não posso me abandonar a mim mesma, abandono-me a Ele 24 horas por dia. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo de Deus, afastamo-nos dele. Mas ele está sempre disponível. Ele procura a nós. Ele nos procura antes mesmo de nós o procurarmos. É um desejo recíproco de manter um diálogo, de manter a união. Porque Deus, sendo amor, Ele nos quer bem, nos quer por perto. Bom, há diversas formas de rezar. Podemos rezar com palavras, gestos, até mesmo em silêncio. Quando nós falamos rezar por palavras, nós queremos dizer pela oração vocal, como a oração que eu fiz logo após a fazer o sinal da cruz no início dessa oração. Antes de sair somente palavras, a oração é elevar o coração a Deus. Por isso que nós também podemos orar em silêncio, no nosso interior, nos recolher, contemplar o Senhor, meditar, nos colocar no silêncio, sem falar nada, sem pensar em nada. Ou também podemos rezar com gestos. Por isso que numa celebração nós adotamos posições diferentes. Cada uma implica uma atitude de oração. É uma linguagem corporal. Podemos rezar de pé, que significa um respeito diante de Deus. Levantamo-nos quando chega alguém que é superior. Ao mesmo tempo, também alerta e disponibilidade. Estamos prontos para seguir o caminho. Rezamos sentado,
diante de Deus, nós nos colocamos à escuta da palavra, contemplando o Senhor. Podemos rezar ajoelhando. O que significa ajoelhar? É reconhecer esse pequeno diante de Deus, reconhecendo que nós dependemos de sua graça e do seu amor, estendendo-se no chão. O que significa estender no chão? Voltar o nosso rosto para a terra, quer dizer uma atitude de humildade, unindo as mãos. A pessoa abandona e concentra-se na oração, concentra-se num Deus. As mãos juntas também são sinais de súplicas. Há outros inúmeros gestos. Podemos rezar com as mãos abertas, que significa um gesto de entrega e ao mesmo tempo de união, como se nós estivéssemos em contato com outras pessoas, dando as mãos. Há diversas formas de orar. O importante para estabelecer a oração é, acima de tudo, a disponibilidade em falar com Deus, elevar o nosso coração a Deus. Podemos também separar as orações em alguns tipos. Podemos colocar a oração, verificar uma oração de bênção. O que é oração de bênção? É uma oração que invoca sobre nós a bondade de Deus sobre nós, a sua proximidade, a sua misericórdia. O Senhor te abençoe é a forma mais curta e é muito comum um cristão invocar a bênção de Deus para si e para as outras pessoas. Por isso que quando às vezes a gente vê um padre, a gente fala, a bênção, padre, é uma oração, a gente está pedindo que por seu intermédio Deus derrame a sua bondade sobre nós, a sua benevolência, os seus dons. Podemos pedir até para nossos pais, nossos familiares, padrinhos, pedir a bondade, aquilo que existe de bom. Há também a oração de adoração. A oração de adoração se traduz em reconhecer a grandeza, a onipotência e a santidade de Deus, num profundo sentimento de gratidão por Ele nos ter escolhido, por Ele nos ter amado, por Ele nos ter enviado o seu Filho Jesus, uma iniciativa de amor. É muito comum associar o gesto de adoração ao ajoelhar-se, ao prostrar-se, porque é um gesto de reconhecimento de nossa pequenez e da grandeza de Deus. Há também a oração de súplica. A oração de súplica são os pedidos. Pedir a Deus. Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos. Mas Ele quer que peçamos, porque pedir significa uma abertura nossa a Ele. Nós estamos indo ao seu encontro. Nós damos liberdade para Ele agir. A oração de ação de graças é uma oração de agradecimento. Por excelência, a principal oração de agradecimento do cristão é a Eucaristia. A palavra Eucaristia justamente significa isso, ação de graças. É quando a gente toma o pão e o vinho para apresentarmos a Deus toda a criação transformada. E por fim, temos o louvor, que significa exprimir a nossa alegria por Deus e a alegria em nosso interior.
Muitas vezes o gesto de louvor está muitas vezes associado com gestos das mãos para cima, das mãos agitadas, para lá e para cá. Às vezes não é só um movimento ou uma dança, mas é colocar o nosso corpo em oração. No início, é muito difícil rezar. É muito difícil dedicar à oração. Às vezes acaba sendo uma luta. Mas nós devemos tomar realmente a oração como um mecanismo para vencê-la. Porque a oração é algo que nos aproxima de Deus, nos torna pessoas melhores. Mas nós podemos contar com certas ajudas para melhor rezarmos. Antes de tudo, do Espírito Santo. Ontem eu falei para vocês que nós cremos num Deus único, mas que se manifestou de 3 formas diferentes. E que continua agindo em nós mediante seu Espírito. A Bíblia diz, lá na carta encaminhada aos Romanos, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós. Então, é importante cada oração nós invocarmos o Espírito para que ele nos acompanhe. Dizer, vem Santo Espírito e aquecei meu coração. Vinde Espírito Santo e ajudai-me neste momento. Também podemos recorrer a pessoas que estão junto de Deus, que morreram, encontram-se junto de Deus, que são pessoas reconhecidas pela sua santidade, são pessoas que eram inflamadas pelo Espírito Santo, os denominados santos. Nós não adoramos os santos, nós recorremos à sua ajuda, ao seu auxílio e intercessão. As imagens que nós vemos na igreja não servem para adoração ou idolatria, elas estão lá só para lembrar as pessoas que estão ali representadas. É como se fosse uma fotografia que nos traz à mente as suas atitudes e orações. Nós podemos orar em qualquer lugar, mas podemos encontrar alguns lugares que nos auxiliará mais nesse caminho. É importante que nós possamos rezar em qualquer lugar, seja na escola, numa festa, no trabalho, dirigindo, no ônibus. Mas também é importante que nós cuidemos de momentos específicos para a oração. Alguns momentos que podemos orar é logo ao acordar, agradecendo a Deus pelo dom da vida e pedindo que Ele cuide de nosso dia. Ao anoitecer, reconhecendo os nossos erros, verificando aquilo que a gente pode melhorar e pedindo a ajuda de Deus. As refeições, agradecendo pelo dom da comida e pedindo que nunca falte alimento. Jesus tinha uma íntima relação com a oração. Ele aprendeu a orar com a sua família e no templo. Mas também a própria vida dele era uma oração única. Em momentos decisivos da vida dele, como a tentação no deserto, a escolha dos apóstolos, a crucificação, ele sempre recorria à oração. E com ele podemos aprender, podemos entrar na sua confiança infinita e associarmos a sua oração e ser levado por ele passo a passo até Deus Pai. Os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus os ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso compõe-se de 7 pedidos,
ao Deus misericordioso. Os 3 primeiros referem-se a Deus e a forma correta como servimos. Os últimos 4 pedidos levam ao nosso Pai do céu e às nossas necessidades humanas básicas. O Pai Nosso é a mais perfeita oração. E é simples. Sim, é a síntese de todo o Evangelho, de toda a boa notícia. Podemos aprender também a rezar com Maria, mãe de Jesus, que se colocou à inteira disposição de Deus. O que significa aprender a orar com Maria? É estar em harmonia com a sua oração. Como ela falou, respondeu a Deus: faça-se em mim segundo a tua palavra. Orar, no fundo, é uma entrega que responde ao amor de Deus. Assim como Maria, dizemos sim, e Deus tem a possibilidade de viver em nosso dia a dia. Agora, no início da nossa oração, da nossa vida de oração, pode ser muito mais fácil nós utilizarmos orações prontas, escritas, e lendo, decorando, como Pai Nosso, algumas outras orações. Por isso eu providenciei alguns folhetinhos com as orações e compromissos do cristão. Vocês podem vir buscar aqui comigo na minha casa, aqui do lado da igreja, e eu vou entregar para vocês para auxiliar essa etapa, essa jornada, esse caminho com Deus. Também podemos recorrer à Bíblia. Podemos rezar com a Bíblia. A Bíblia, como eu disse ontem, ela é um livro de várias... É uma biblioteca com vários livros. Podemos tomar a Bíblia como num livro específico, como Salmos, os Cânticos, e a partir deles, que são cânticos oracionais, nos dirigir a Deus. Algumas pessoas que se dedicam à oração, vivem da oração, se dedicam a Deus inteiramente, e elas rezam diariamente os salmos. Também podemos fazer algo que é chamado como Léxio Divina, que é uma busca orante que emana de um texto ou de uma imagem sagrada. A principal Léxio Divina, chamada de leitura orante, também traduzindo, a gente faz da Bíblia, a seleção de um evangelho, de um trecho, que a gente começa lendo, depois meditamos, refletimos e contemplamos a palavra e tentamos concluir com uma oração. Na contemplação, nós nos colocamos com os ouvidos abertos ao Deus que fala a nós mediante a sua palavra. Primeiro passo, como eu disse, da leitura orante, então, é a leitura lendo, perguntando o que diz o texto. O segundo passo é a meditação. Deus, por meio do texto, o que está dizendo para mim? Uma oração, o que esse texto me leva a rezar? E a contemplação é essa admiração. E há alguns que costumam adicionar um quinto passo, que é escrever. Registrar o que sentiu na oração. Eu mesmo faço isso. Eu tenho um caderninho aqui que depois de ler, fazer as minhas orações, eu anoto o que eu senti para que depois eu possa conversar e compartilhar com algum amigo, com um colega ou até o mesmo com o padre. Bom, já está dando o nosso horário, já passou do tempo que eu tinha imaginado para essa conversa. Vou me encerrar aqui com a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, até a próxima etapa, até o nosso próximo encontro. Até mais. Fiquem com Deus.